Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi siamo abituati, ora spero che sia una cosa che è già cambiata, Nós, estamos acostumados, e eu espero que isso já tenha mudado, ma per quasi tutto il secondo millennio era così, mas durante quase todo o segundo milênio foi assim, che la teologia dei sacramenti è stata fatta a prescindere dalla liturgia. Nos acostumamos a uma teologia dos sacramentos que era feita prescindindo da liturgia. La liturgia era una cosa che guardava come bisogna mettere le mani, come bisogna, no? E la sacramentaria era una cosa che si faceva mettendo dei contenuti a prescindere dalla celebrazione. A liturgia, ela era feita como uma ciência que dizia como que nós temos que colocar as mãos, assim, de um jeito. E a sacramentária, ela era desenvolvida a partir de uma outra coisa totalmente destacada da liturgia. Per scoprire il significato dei sacramenti, Para que nós descubramos o significado dos sacramentos, bisogna guardare alla celebrazione, é necessário olhar para a celebração do sacramento. perché il sacramento è quello che è comunicato attraverso questa celebrazione. Porque o sacramento é aquilo que é comunicado através dessa celebração. Nelle lingue latine Nas línguas latinas, neolatinas, noi abbiamo una differenza perché diciamo il sacramento è il rito, diciamo, no? Nas línguas neolatinas, normalmente usamos a palavra sacramento para nos referir a um rito. E il mistero è ciò che è contenuto, che è trasmesso attraverso questa celebrazione, questo sacramento. E o mistério é aquilo que é transmitido através do sacramento, através da celebração. Ma in greco, ad esempio, o in siriaco, Mas na língua grega, na língua siríaca, la stessa parola dice il contenuto del sacramento a mesma palavra transmite o conteúdo do sacramento e la celebrazione. e a celebração, ou seja, o conteúdo que é o mistério e a celebração. Infatti, sacramento in greco si dice mysterion. De fato, sacramento, que é uma palavra latina, em grego se diz mysterion. E questo fa capire appunto che attraverso questo celebrare, che in questo celebrare c'è una connessione con il contenuto che ci viene comunicato. Isso nos faz entender que existe uma conexão profunda entre essa celebração e aquele conteúdo que nos é comunicado. Questo vale per tutti i sacramenti. E isso é válido para todos os sacramentos. La messa, A missa, appunto il o battesimo. batismo. Io scopro il significato della messa guardando l'ordo, guardando la struttura della celebrazione. Como eu descubro o significado da missa? Eu descubro olhando ali para o ordo da missa, ou seja, para o significado, para a estrutura da celebração. E lo stesso io scopro il significato del battesimo guardando la struttura della celebrazione. E da mesma forma, eu descubro o significado do batismo olhando atentamente para a estrutura da celebração. Ora, stamattina io non avrò il tempo di fare questo, Hoje pela manhã eu não vou ter tempo de fazer tudo isso, quindi io prendo alcuni elementi della celebrazione então eu vou tomar em consideração alguns elementos da celebração, e cerco di fare delle sottolineature. e vou buscar evidenciar alguns aspectos. Ecco, il battesimo è un insieme di elementi simbolici O batismo, ele é um conjunto de elementos simbólicos, legati ad un simbolo centrale. São um conjunto de elementos simbólicos ligados a um símbolo central, Che esprime il fatto che si depone una vita e se ne accoglie un'altra. um símbolo central que exprime o fato que uma vida é deposta e uma outra é acolhida, Che siamo rigenerati a un altro modo di esistenza. que somos somos gerados outra vez a um novo modo de existência. Abbiamo già visto ieri che l'immagine della tomba e del grembo si rincorrono continuamente nel battesimo. Ontem nós vimos como as imagens do túmulo e do útero, eles se remandam um ao outro, diversas vezes no batismo. Essere battezzati significa morire e risorgere con Cristo. Ser batizados significa morrer e ressuscitar com Cristo. Una morte a un modo vecchio di esistenza Uma morte a uma maneira velha de existir,
che si intreccia con la vita nuova che accogliamo. né, que se liga a uma vida nova que é acolhida. Tanto è vero che la stessa parola, Isso é tanto verdade que a mesma palavra, agonia in greco, né, em grego se diz agonia, che è i dolori dell'uomo vecchio che sta per morire, né, agonia é a dor do idoso que está para morrer, dicono le doglie del parto. né, é a mesma palavra para dizer as dores do parto. Ecco. Allora, l'acqua si rinchiude sull'iniziato come una tomba. Então, a água, ela se fecha sobre o iniciado, aquele que vai ser batizado, como um túmulo. E questo già ci dice come noi siamo poveri di senso simbolico. Né? E isso aqui já nos mostra como nós somos pobres de sentido simbólico. Per tanti secoli la nostra teologia Né? Por muitos séculos, a nossa teologia, ha discusso di quanta acqua bastava per celebrare il sacramento. né? A nossa teologia discutia sobre a quantidade de água que bastava para celebrar o sacramento. Ma se io devo esprimere questo fatto che una vita muore, Né? Mas se eu devo exprimir esse fato que uma vida ali morre, ti verso un camion sopra, no? né? Eu teria que derramar quase um caminhão de água em cima da pessoa. Bene, ma affinché la tomba diventi grembo, Mas, né, para que o túmulo seja também útero, c'è bisogno dello Spirito Santo. né, é necessário o Espírito Santo. Vi ricordate le parole di Gesù a Nicodemo? No? Né? Vocês se lembram das palavras de Jesus a Nicodemos? Nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce dall'acqua e dallo Spirito. Né? Ninguém pode entrar no reino dos céus se não renasce da água e do Espírito. Dunque è lo Spirito che plasma l'uomo rinnovato nell'acqua. É o Espírito, portanto, que replasma o ser humano ali naquela água. E quest'acqua diventa materna Né? Essa água se torna materna. e si identifica con queste acque originarie della Genesi, no? Covate dallo Spirito. Né? E essa água materna se identifica com aquelas águas primordiais sobre as quais pairava o Espírito no livro do Gênesis. Questa volta per una ricreazione. Essa vez, porém, para uma recriação, uma criação nova. E tutti i riti sottolineano come la triplice immersione Né? E todos os ritos, eles colocam em evidência essa tríplice imersão. è i 3 giorni di Cristo passati nel sepolcro. Né? A tríplice imersão, símbolo dos 3 dias que Cristo passou no sepulcro. Che questo sepolcro è trasformato dalla resurrezione nella stanza nuziale, Né? come vedremo stasera. No? Um sepulcro que, através da ressurreição, é transformado em quarto nupcial. Ecco, l'acqua mortale diventa grembo perché si identifica con il sepolcro vuoto. Né? A água mortal se torna útero porque ela se identifica com o sepulcro vazio. Ma soprattutto la triplice immersione celebra le 3 persone della Trinità. Né? Mas, sobretudo, a tríplice imersão celebra as 3 pessoas da Trindade, Nel cui nome viene amministrato il battesimo. né? No nome das quais é administrado o batismo. Il nome è la presenza Né? Nome indica a presença, e il battesimo conferisce il modo di esistere trinitario. né? E o batismo confere, então, o modo de existir trinitário. Il fatto che lo Spirito sia l'attore di questa trasformazione da morte in vita Né? O fato que o Espírito seja o protagonista dessa transformação de morte em vida, vuol dire che questa vita non si conquista, né? Isso mostra para nós que esta vida nova não é conquistada, non ce la diamo da soli, né? Nós não chegamos nela sozinhos, ma è una vita che si accoglie. mas é uma vida que é acolhida, Colui che la produce è un altro. né? Ela é produzida por um outro. È lo Spirito che fa sì che quello che Cristo ha fatto, come diceva Padre Marco ieri, non sia più davanti a noi, ma sia in noi. Né? É o Espírito que faz aquilo que ontem o Padre Marco dizia para nós. O Espírito faz com que Cristo não esteja mais diante de nós, mas passe a estar dentro de nós. È quello che permette la vita in Cristo. É o Espírito que permite a vida em Cristo.
Ecco, la formula battesimale, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, A fórmula batismal, né, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, lega l'esistenza del battezzato alla vita trinitaria. né, conecta a existência do batizado à existência trinitária, à vida trinitária. Allora vuol dire che qui c'è il segreto della vita che ci è comunicata. Né? Isso nos indica que é ali que está o segredo da vida que nos é comunicada. O la Trinità è la chiave di comprensione del mistero di Dio, ma anche del mistero dell'uomo, della Chiesa, della storia, del cosmo, no? Né? Ou a Trindade é a chave de compreensão para compreendermos o mistério de Deus, da Trindade, o mistério do ser humano, o mistério do cosmo, Oppure noi facciamo della fede cristiana quello che non è. né? Ou a gente faz da fé cristã algo que ela de fato não é. Qualcuno ha detto che noi nel credo professiamo la fede nella Trinità, Né? Alguém disse assim que no credo nós professamos a nossa fé na Trindade. ma se domani venisse uno sciagurato concilio che cancellasse la Trinità, Né? Mas se amanhã acontecesse aí um concílio, né, azardado que resolvesse cancelar a fé na Trindade, per i cristiani non cambierebbe niente. para os cristãos não mudaria nada. Ecco. Quindi che la fede nella Trinità nella vita cristiana non si vede da nessuna parte. Por quê? Por que isso? Porque a fé na Trindade, na vida dos cristãos, não se vê, não é vista em nenhum lugar. Mentre il fatto che la formula trinitaria fa parte del battesimo Porém, o fato que a fórmula trinitária faça parte do batismo, che siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o fato de sermos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, vuol dire che il battesimo lega l'esistenza di ogni battezzato proprio a questa vita trinitaria. né? Esta fórmula mostra propriamente isso, que a existência de cada batizado, ela está ligada à existência da Trindade. Nella Trinità è racchiuso il mistero della vita che ci è donata. Né? É na Trindade que se fecha, que se reúne todo o mistério da vida que nos é doada. Nell'acqua del battesimo muore un modo di esistenza Nas águas batismais morre um modo de existir e nasce un modo nuovo legato alla vita personale del Dio Trino. né? E ali nasce um modo novo, pessoal, ligado à vida do Deus Trindade. Padre Spidlik, Né? Padre Spidlik, lui diceva che per i cristiani non esiste un Dio generico. né? Padre Spidlik dizia que para os cristãos não existe um Deus genérico. Infatti, quando per esempio nel Nuovo Testamento si parla di Dio con l'articolo Hotheos, no? Né? Na verdade, quando no Novo Testamento se fala de Deus com um artigo, né, determinado, né, Hotheos, né, o Deus, Questo è sempre il Padre. né, esse é sempre o Pai. Ecco. E lui diceva che la natura di Dio non è il principio dell'unità divina. Dio non è uno perché ha un'unica natura, Né? E Padre Spidlik dizia então que o princípio da unidade de Dio não é da unidade de Deus não é porque Deus tem uma única natureza, ma Dio è uno perché le persone sono unite dall'amore del Padre. né? Deus é não porque exista uma única natureza, mas é porque é um único amor que une todas as pessoas. Se non ci fosse la Trinità, non sarebbe vero che Dio è amore. Né? Se não existisse a Trindade, não seria verdade que Deus é amor, Come dice la prima lettera di Giovanni. né? Como diz a primeira carta de João. Perché il fatto che Dio è amore deve essere vero per Dio in sé, per Dio nella sua assolutezza. Né? O fato que Deus seja amor deve ser verdade em Deus, no seu absoluto. Non può essere vero che Dio è amore solo perché ama gli uomini. Né? Deus não é amor, não seria verdade que Deus é amor só porque Deus ama o ser humano. O la creazione. Ou ama a criação. Perché gli uomini e la creazione un tempo non ci sono stati. Né? No? Porque o ser humano e a criação, né, em algum momento não existiam. Un Dio solitario non sarebbe un Dio amore. Um Deus solitário não poderia ser um Deus amor.
perché l'amore in questo caso sarebbe l'amore a sé, al suo, né? Porque o amor, nesse caso, seria amor a si mesmo, amor a si próprio, alla propria natura. né? A própria natureza. E questo non sarebbe espressione dell'amore, Né? E isso não seria a expressão do amor, ma sarebbe una specie di orgoglio egoistico, no? né? Mas esse amor seria uma espécie de orgulho, de egoísmo, Un egoismo metafisico. um No? egoísmo metafísico, Non sarebbe amore, ma amor proprio. né? Esse não seria amor, mas amor próprio. Allora la frase Dio è amore è vera solo perché c'è un Dio che è padre A frase, então, Deus é amor, ela é verdadeira somente porque há um Deus que é Pai, che dona tutto quello che è al figlio e allo né? spirito Um Deus que é Pai, que doa tudo que é ao Filho e ao Espírito, e quindi ama il suo nel figlio e nello spirito come non suo. e, portanto, ama o seu no Filho e no Espírito como aquilo que não fosse seu, Come di un altro. como aquilo que fosse de um outro. Ecco, allora in Dio comunione e libertà fanno emergere le persone. Né? Então, em Deus, a comunhão e a liberdade fazem emergir as pessoas. Dio è una persona libera Deus é uma pessoa livre, che afferma il proprio essere, la propria identità uma pessoa que afirma o próprio ser, a própria identidade, attraverso la comunione con le altre persone. através da comunhão com as outras pessoas. Il padre afferma chi è O Pai afirma quem é attraverso la comunione con il figlio. através da comunhão com o Filho. Tu sei, dunque io sono. Né? Você é, tu és e, portanto, eu sou. Allora nella fede nella Trinità Na fé trinitária, portanto, c'è il mistero dell'alterità dell'altro, né, está o mistério da alteridade, o mistério do outro, la libertà di essere noi stessi está a liberdade de sermos nós mesmos e il mistero della comunione. e o mistério da comunhão. È solo nella comunione che viene fuori l'alterità. Né? É somente na comunhão que aparece a alteridade. Il padre emerge, la persona del padre emerge A pessoa do Pai, ela emerge quando lui dà tutto quello che è no momento em que ele dá tudo o que ele é e non si identifica con quello che tiene in mano, e não se identifica mais com aquilo que ele conserva nas mãos, ma si identifica con la relazione. mas o Pai se identifica com a relação. Ecco. Allora la comunione non minaccia l'alterità, A comunhão não é uma ameaça para a alteridade, ma è proprio quello che la genera, è Ma- proprio quello che la fa venire fuori nella sua verità. mas é a comunhão que gera alteridade, é a comunhão que faz com que a autoridade se mostre na sua verdade. E il battesimo ci dà questo modo di esistere. E o batismo dá a nós esse modo de existir trinitário. Il modo di esistere dell'uomo dopo il peccato Após o pecado, o modo de existir nosso, do ser humano, è l'individuo. é o indivíduo. Ecco, uno che si identifica non che emerge dalla comunione, ma si identifica con quello che stringe in pugno. Né? O indivíduo é aquele que não se identifica com a comunhão, com essa relação, como nós vimos nas pessoas trinitárias, mas o indivíduo se identifica com aquilo que ele tem dentro do próprio punho, com ele mesmo. Io sono i miei geni, la mia storia, la mia cultura, le mie disgrazie, le mie capacità, di quello di cui mi vanto. No? Né? Quem sou eu? Não mais a relação com o outro, mas eu sou a minha história, o meu DNA, as minhas relações, as minhas qualidades, aquilo que eu conto vantagem sobre os outros. Ecco. Mentre quello che ci comunica il battesimo è il modo di esistere di Dio. O batismo, então, né, ele nos comunica não este modo do homem após o pecado, do indivíduo, mas nos comunica o modo de existir de Deus. Dio è un essere estatico, E Deus é um ser estático, uno che afferma quello che lui è con un evento di comunione. é um ser estático que afirma quem ele é com um acontecimento de comunhão. E la comunione appunto non minaccia l'alterità, ma la genera. E a comunhão, ela não é uma ameaça à alteridade, mas gera alteridade. La persona di Dio è una identità che emerge attraverso le relazioni. A pessoa de Deus é uma identidade que emerge através das relações. È un io che esiste perché si relaziona ad un tu.
é um eu que existe porque se relaciona a um tu. che afferma la sua esistenza e la sua alterità. Né? Um eu que afirma a sua existência e, ao mesmo tempo, a sua alteridade. Nella comunione. Na comunhão. Io, il loro, tu in me. Eu e eles, tu e eu. Questa presenza l'uno nell'altro. Né? Uma presença de um no outro. Perché l'amore è proprio quello che rende presente l'amato in chi lo ama. Porque o amor é exatamente aquilo que torna presente o amado em quem ama. Dio è uno perché ogni persona dimora nell'altra tramite l'amore. Né? Deus é um por quê? Porque cada pessoa mora dentro da outra através do amor. Non si può pensare a nessuna persona divina come un individuo, Não podemos pensar numa pessoa divina como se fosse um indivíduo, ma come la comunione di un dono permanente, di un'accoglienza permanente. mas a pessoa divina, ela é uma comunhão de um dom permanente, constante. E Cristo, questo mistero del Dio uomo, E Cristo, que é o mistério do Deus homem, è Dio che ci fa entrare nella sua esistenza. né? É Deus que nos faz entrar nesse modo de existência. È Dio che ci permette di vivere secondo il modo trinitario della comunione delle persone. É Deus que nos permite entrar nesse modo trinitário de comunhão de pessoas. Ecco, questo vuol dire essere battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tudo isto quer dizer ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. La nostra vita è morte, Né? A nossa vida é morte, perché noi identifichiamo la vita in noi stessi con quello che stringiamo in pugno. porque nós identificamos a nossa vida com aquilo que nós podemos colocar no nosso punho. E allora siamo incapaci di donare, Né? E aí nós somos incapazes dessa doação. che è quello che il Padre fa invece, no? E é a doação aquilo que o Pai faz. E proprio donando, Exatamente doando, ecco, la persona viene fuori, no? né? É doando que a pessoa aparece, é doando que a pessoa emerge. Allora, quando un bambino viene al battesimo, Quando uma criança então chega, né, para ser batizada, i genitori gli hanno imposto tutto, né, os pais impuseram tudo a ela. l'esistenza, l'eredità biologica, psichica, Né? Os pais lhe impuseram a existência, né, a herança biológica, o modo psíquico, l'educazione, la cultura. né, lhe deram educação, né, o educaram dentro de uma cultura. Resta da dargli l'unica cosa che loro non gli possono dare, E a única coisa ali que eles podem dar agora é a única coisa que eles não podem dar. cioè la libertà, Ou seja, a liberdade. la forza di diventare liberi da questi determinismi. Né, dar a força a essa criança de se tornar livre de todos esses determinismos biológicos, Che è psíquicos. proprio questa relazione che mi fa emergere come persona E essa liberdade é exatamente essa relação que nos faz emergir como pessoas. e mi permette appunto di essere una realtà che contiene la natura. Né? Então me permite ser uma realidade que contém a natureza. Io mi esprimo attraverso questa natura che ho. Né? Eu me exprimo através da natureza que eu tenho. Non sono un'espressione. Mas não sou eu uma expressão da natureza, mas eu me exprimo através da natureza que eu tenho. Ecco, però abbiamo detto che noi siamo incapaci di vivere come persone. Né? Mas nós dissemos antes que nós não temos essa capacidade de viver como pessoas. Siamo incapaci di realizzare la vita e le espressioni della vita come un evento di comunione. Né? Somos incapazes de realizar a nossa vida e expressá-la como um evento de comunhão. Per realizzare questo modo di esistere, Né? Para que a gente realize e concretize esse modo de existir, bisogna sintonizzare, come si fa con la musica, no? né? É necessário a gente sintonizar, como a gente faz ali com a música, com a rádio. La nostra esistenza con la kenosi di Cristo. Né? Nós precisamos sintonizar a nossa existência com a kenosi, com o esvaziamento de Cristo. Attraverso lo svuotarci da tutti quegli elementi di autosufficienza individuale. Né? Esvaziando-nos de todos aqueles elementos de autossuficiência individual. Ci vuole la morte. Precisamos morrer.
E allora anche i riti complementari del battesimo né? E então, né, notamos que até os ritos complementares no batismo non fanno altro che sottolineare l'abbandono di una vita e l'accoglienza di un'altra vita. Até esses ritos complementares não fazem outra coisa senão evidenciar o abandono de uma vida e o acolhimento de uma outra. E l'ingresso nel battistero anticamente prevedeva due riti preliminari. Né? A entrada na fonte batismal, né, nos tempos antigos, previa 2 ritos preliminares, La spoliazione delle vesti, né? Ou seja, o desvestimento, ci si spoglia dell'uomo vecchio, dell'uomo corruttibile, della vita precedente, né? Tiramos as vestes do homem corruptível, da vida pregressa que tínhamos, e l'unzione con l'olio. e a unção com óleo. L'unzione mi ci fermerò un po' più tardi e poi di pomeriggio perché è una cosa un po' complicata nel battesimo. Né? Sobre as unções, eu vou falar mais detalhadamente na tarde. Houve até uma pergunta sobre isso, porque é um pouco mais complicada para entendermos bem o tema das unções. Ma questa cosa della spoliazione è interessante. Né? Mas essa coisa, esse tema do desvestir-se é interessante. E i padri siriaci fanno tutta una storia della salvezza attraverso questo vestito. Né? Os padres siríacos escrevem toda uma história da salvação através das vestes. San Cirillo di Gerusalemme dice che la spoliazione è il simbolo della nudità di Cristo sulla croce. Né? São Cirilo de Jerusalém dizia que esse desvestir-se era um símbolo da nudez de Cristo sobre a cruz. Cristo ha spogliato le potenze del male Né? Cristo, né, desvestiu as potências do mal, che esercitavano il loro potere sull'uomo vecchio né, que tinham poder sobre o homem velho, attraverso questa sua nudità. através da sua nudez. E con questa spoliazione battesimale E com esse desvestir-se no batismo, il candidato partecipa di questa spoliazione di Cristo né, o candidato participava desse desvestir-se de Cristo, e depone questa antica tunica di corruzione e di né, peccato. depondo aquela antiga túnica de corrupção e de pecado. Ma c'è anche un recupero impositivo della nudità. Né? Mas aqui há também uma recuperação positiva do sentido da nudez. Già Padre Marco ieri parlava di questo. No? Né? Padre Marco ontem falava disso. Nella tradizione ebraica e in quella siriaca che è molto vicina al mondo biblico, Né? Na tradição hebraica, em particular aquela siríaca, que é muito próxima do ambiente bíblico, perché è una tradizione semitica, no? né? Porque é também uma tradição semítica, Loro non avevano questa, come si può dire, confidenza con la nudità come avevano i greci. né? Nos povos semíticos ali, eles não tinham essa liberdade, essa intimidade com a nudez, como tinham os povos gregos, por exemplo. I greci alle Olimpiadi tutti nudi si ungevano, correvano, Né? no? Os gregos nas Olimpíadas, todos nus, corriam, faziam os jogos. Gli ebrei si sentivano un po' non troppo a loro agio con Né? questo corpo nudo. E No? os judeus, eles não se sentiam por nada confortáveis, né, mostrando o corpo nu. Allora ci sono tanti targumim, tanti traduzioni in aramaico della Bibbia Né? Existem então muitos targumim, que são traduções em aramaico da Bíblia, che fanno qualche piccola nota né, que trazem assim pequenas notas, che dice appunto che Adamo ed Eva in paradiso non erano nudi, né, pequenas notas que dizem que Adão e Eva no paraíso não estavam nus, ma erano rivestiti di luce. mas eram revestidos de luz. Non che avevano il cappottino, no? Né? Não estava escrito que eles tinham um casaquinho ali. Ma questa luce da dentro che faceva vedere Padre Marco ieri, Né? Mas essa luz que vem do interior, sobre a qual o Padre Marco ontem falava, era la loro veste di gloria. né, era a veste de glória deles. Allora c'è questa nudità originaria che ha un valore ontologico. Então existe essa nudez originária que possui um valor ontológico, Non vuol dire non vestito, né? Uma nudez que não significa não estar vestido, ma vuol dire essere abitato dalla luce, né? Uma nudez que significa ser moradia da luz, avere delle tuniche di gloria, né? Possuir uma túnica de glória, cioè partecipare alla vita propria di Dio. participar da própria vida de Deus. L'uomo vestito
rivestito della veste di gloria è l'uomo integro, né? O homem revestido da veste de glória é um homem íntegro, è l'uomo unificato, né? O homem unificado, perché è l'uomo che vede tutto in relazione a Dio e come un mezzo di comunione con Dio. né? É um homem que vê tudo em relação a Deus e como um meio de conexão a Deus. Nella Genesi Dio fa sfilare tutti gli animali davanti ad Adamo Né? No livro do Gênesis, vocês se recordam, Deus faz com que todos os animais passem como num desfile diante de Adão. e Adamo proprio in relazione a Dio dà il nome agli animali. Né? E Adão, propriamente em relação a Deus, ele dá o nome aos animais. Il nome è l'essenza, no? E o nome indica a essência. Allora Adamo conosce l'essenza, la natura vera di tutto quello che lui vede Né? Adão, portanto, ele conhece a essência, a verdadeira natureza de tudo aquilo que ele vê in comunione con Dio. em comunhão com Deus. E allora tutto serve per alimentare la comunione con Lui. Então, todas as coisas ali servem para aumentar a comunhão de Adão com Deus. L'uomo è un essere cosmico, Né? O homem é um ser cósmico. ha bisogno di mangiare per Né? vivere, Precisa comer para viver, ha bisogno di coprirsi, no? precisa cobrir-se. Qui un po' meno perché fa caldo. Aqui um pouco menos porque faz calor. Ecco, ma queste cose non fanno altro che custodire una vita che muore. Né? Mas tudo isso, o que faz? Isso tudo tenta proteger uma vida que está morrendo. Io mangio per spostare un poco la mia morte, ma alla fine morirò, no? Né? Nós comemos para adiar um pouco mais a nossa morte, E mas antes ou depois nós morreremos. E questo cibo è una comunione a un mondo che muore. Né? E esse alimento é uma comunhão com um mundo que morre. Tant'è vero che anche questo cibo si putrefa e lo devo mettere in frigorifero. Né? Isso é tanto verdade que esse alimento, se eu não coloco ele na geladeira, ele vai apodrecer. Ma se io nel cibo vedo il donatore, Mas se eu, no alimento, consigo ver o doador, vedo Dio che si preoccupa di me e che mi cura, né? Vedo Deus que se preocupa comigo e cuida de mim, allora il cibo diventa un modo, un'eucaristia, un modo di rendere grazie a Dio, então o próprio alimento se torna uma eucaristia, um Nutre- modo de dar graças a Deus. nutre il mio rapporto con Dio, Né? Nutre a minha relação com Deus. allora, e nutrendo il mio corpo con un cibo che muore, Né? Nutrindo então o meu corpo com um alimento que morre, siccome questo io lo vedo in relazione a Dio, né? Assim como eu ali vejo esse alimento na sua relação com Deus, nutre la mia vita eterna questa ele cosa. nutre a minha vida eterna. No? Allora Adamo, che conosce tutto in Dio, Adão, portanto, que conhecia tudo em Deus, non ha in lui degli elementi contraddittori. né? Não, ele conhecia tudo em Deus e não havia nele elementos contraditórios. Tutto in lui forma un insieme integro. Né? Tudo em Adão forma um conjunto íntegro. Con il peccato questo si rompe. E com o pecado, essa integridade se rompe. Ecco, il serpente che cosa suggerisce all'orecchio di Adamo? Né? O que a serpente sugere aos ouvidos de Adão? Che ci potrebbe essere una conoscenza del mondo interamente a partire dalla coscienza degli uomini senza un rapporto con Dio. Né? A serpente sugere então ao ser humano que pode existir um conhecimento maior sobre o mundo que não depende da relação que ele tem com Deus. Allora Adamo ed Eva, ascoltando il serpente, adottano un altro modo di conoscere. Né? Adão e Eva, então, escutando a serpente, eles adotam uma outra maneira de conhecer. E la Genesi dice che proprio allora gli occhi loro si aprono. E aí o livro do Gênesis diz que exatamente aí os olhos deles se abriram. E scoprirono di essere nudi. E eles então descobriram que estavam nus. Allora ormai non solo il sesso loro, ma tutto il corpo, tutta la vita è segnato da una mancanza davanti alla presenza di Dio. E daquele momento, então, não somente o sexo deles, mas toda a vida foi marcada por algo que faltava diante dos olhos de Deus. Una cintura di foglie non è sufficiente a nascondere questo. Né? E
numa cintura ali, uma sainha de folhas não bastava para esconder essa falta diante de Deus. e si nascondono tra gli alberi. E No? eles então se escondem entre as árvores. Hanno voluto vestirsi della creazione, Eles então procuraram vestir-se da criação, ma come se questa creazione non fosse il mantello del re, del padrone. né? Eles procuraram vestir-se da criação como se a criação não fosse em si mesma um manto do rei. Ecco, il peccato ha abolito il la comunione, il vedere queste connessioni, no? Né? O pecado, ele aboliu essa visão da comunhão e da conexão de tudo com Deus. Se non vivo il materiale della creazione che è in me, che mi costituisce, Se eu não vivo o material da criação em mim, que me constitui, che è anche nel mondo, o material que está também no mundo, nella comunione con Dio, né, na comunhão com Deus, che è la vita e la fonte della vita, que é vida e fonte da vida, ma allora tutto mi si presenta come morto então, se eu não vivo essa comunhão, tudo se apresenta a mim como se estivesse morto. e tutto precipita in una condizione di morte. Né? Tudo se precipita em uma condição de morte. Allora, solo qui si può parlare della nudità nel senso in cui noi siamo soliti percepirla, sperimentarla. Né? No? Isso, e somente aqui, né, nessa desconexão, é que podemos falar da nudez como aquela solidão que nós estamos acostumados a experimentar. Quello che faceva vedere Padre Marco ieri, no? Se io ho la luce dentro, se io ho questo rapporto di comunione dentro, Aquilo que Padre Marco dizia ontem, se eu ho a luz dentro de mim, se eu vivo essa relação de comunhão dentro de mim, io sono una lampada dove non si vede, sono una candela che non fa vedere lo stoppino. né? Eu sou uma lâmpada, mas não sou, eu sou como uma vela que não mostra o seu estopim. Però se la fiamma si spenge, Né? Porém, se essa chama ela se apaga, io vedo lo stoppino. né? Eu vejo o estopim. Allora Dio vede questo uomo fragile Deus então vê esse ser humano frágil e in un atto di compassione e em um ato de compaixão, gli dà le tuniche di pelle, né? di Dá, peli, no? dá então a túnica feita de pele a esse ser humano frágil. Che è la protezione di questo corpo vulnerabile, Né? A túnica como proteção desse corpo vulnerável. ma anche il ricordo che noi siamo parenti degli animali. Também em lembrança que nós temos parentesco com os animais. I padri dicono che l'uomo è una doppia mescolanza. Né? Os padres da igreja dizem que o ser humano é uma dupla mistura I primi 5 giorni della creazione dos 5 primeiros dias da criação e il soffio di Dio. No? e do sopro de Deus. Dentro di noi c'è tutto il programma della creazione. Né? Os padres dizem que dentro de nós está todo o programa da criação. E questo lo fanno vedere tanto queste tribù che hanno i totem, ad esempio, no? Né? E isso fica muito evidente nessas tribos que têm uns totens, por exemplo. O anche tanti modi nostri di esprimersi. Lui è un'aquila, no? È una pecora, no? Né? Ou até algumas maneiras nossas de dizer, olha, aquele ali é uma águia, o outro ali é um burro. Questo è tutto dentro di noi. Né? Isso tudo está dentro da gente. Ma in noi c'è anche il soffio della vita di Dio. Né? Mas em nós está também o sopro da vida de Deus. Noi siamo, come diceva San Basilio, Nós somos, como São Basílio dizia, degli animali che hanno ricevuto la vocazione di diventare Dio. né? Nós somos animais que receberam a vocação de se tornar deuses. Al battesimo ci si spoglia di queste tuniche di pelle Né? No batismo, então, nós nos desvestimos dessas túnicas de pele e siamo di nuovo resi capaci di vivere queste cose con la vita di Dio, nella comunione con Dio. e novamente nos tornamos capazes de viver essas coisas na comunhão com Deus, na vida de Deus. Di integrare questi primi 5 giorni della creazione con il soffio. Né? Nos tornamos novamente capazes de integrar aqueles 5 primeiros dias da criação com o sopro divino. Un altro aspetto che vorrei sottolineare del rito battesimale Um outro aspecto que eu gostaria de evidenciar do rito batismal
è quello che ci viene sottolineato attraverso la consacrazione dell'olio, dell'acqua. É aquele que aparece para nós através da consagração do óleo e da água, Cioè le benedizioni della né? materia Ou seja, as bênçãos sobre a matéria, che manifestano il significato cosmico del battesimo. né? As bênçãos que manifestam o significado cósmico do batismo. E sono contenta che già stamattina Padre Marco diceva qualcosa all'omelia perché non ci siamo messi d'accordo. Eu fico feliz que o Padre Marco hoje de manhã na homilia já disse alguma coisa sobre isso e a gente não combinou nada, Ma è una cosa importante da sottolineare, né? no? Mas isso é muito importante de ser evidenciado, L'uomo è insieme al mondo né? O ser humano é junto do mundo, e la salvezza non può essere concepita come qualcosa che mi raggiunge in un mondo apersonale. né? E a salvação não pode ser entendida como algo que chega até nós em um mundo apessoal, não pessoal. L'uomo ha lo scopo di trasfigurare il mondo e il mondo aspira a questa trasfigurazione. Né? O homem tem a missão de transfigurar o mundo e o mundo espera a realização dessa missão. Il capitolo 8 della lettera ai Romani, no? Né? O capítulo 8 da Carta aos Romanos. Il mondo geme e soffre e aspetta questa redenzione anche lui, Né? A criação geme e sofre esperando a redenção também ela. perché il peccato ha corrotto il mondo Porque o pecado corrompeu o mundo. e il mondo aspetta questa redenzione. E o mundo também está à espera dessa redenção. Proprio perché l'uomo è questa doppia mescolanza con il cosmo e con Dio, E justamente porque no homem está essa dupla mistura do cosmo e do sopro de Deus, la sua vocazione è includere il mondo in questa relazione con Dio. né? A sua vocação, a vocação humana, é incluir o mundo nesta relação com Deus. E questa estraneità tra l'uomo e il mondo causata dal peccato E essa estranheza que há entre o homem e o mundo, que foi causada pelo pecado, è vinta nella redenzione. é vencida na redenção, Non ci sarà più nel regno né? Não haverá mais reinos, e noi ne abbiamo proprio un anticipo nella liturgia, e nós já na liturgia temos uma antecipação disto. dove la materia fa parte del nostro rapporto con Dio. Né? Onde a matéria faz parte da nossa relação com Deus. Ecco, l'acqua che è consacrata per il battesimo A água que é consagrada para o batismo significa che quest'acqua è purificata e ripristinata nella sua natura iniziale. a água que é consagrada para o batismo indica a água que é reiniciada, que é trazida de volta para a sua vocação inicial. Per la discesa di Cristo nel Giordano e per l'invocazione dello Spirito Santo alla consacrazione dell'acqua, Né? Através da descida, da entrada de Cristo no Rio Jordão e da descida do Espírito Santo sobre as águas, l'acqua diventa questo ambiente divino, questo seno materno della Chiesa. a água se torna este ambiente divino, o seio materno da igreja. Ogni consacrazione della materia nella Chiesa, Né? Qualquer consagração, qualquer bênção de uma matéria na igreja, l'acqua, l'olio, il pane, il vino, né? A água, o pão, o óleo, o vinho, non è mai un miracolo fisico un cambiamento che noi possiamo constatare con i nostri sensi. né? Todas essas bênçãos e consagrações não implicam numa mudança física que nós podemos ali verificar com os nossos sentidos. Cristo non è venuto per rimpiazzare una materia naturale con qualche materia soprannaturale o sacra. Né? Cristo não veio para substituir a matéria natural com uma matéria de tipo sobrenatural ou sagrada, Ma per far sì che la materia diventi un mezzo di comunione con Dio. mas para fazer sim com que a matéria se torne um meio de comunhão com Deus. Allora l'acqua nel battesimo, il pane e il vino nell'Eucarestia Portanto, a água no batismo, o pão e o vinho na Eucaristia rappresentano tutta la creazione. representam toda a criação. Ma la creazione come sarà alla fine in Dio? Mas a criação, como ela será no fim dos tempos, em Deus. E questa fine è già anticipata per noi, già resa reale nel sacramento. Né? E esse final dos tempos é já antecipado para nós, é já tornado real no sacramento. Allora le cose che entrano nel sacramento non sono a caso. Né? Então,
todos os elementos que entram ali no sacramento não são um acaso. e non sono neanche dei semplici strumenti e né? basta, E no? nem são simples instrumentos e basta. Ma la loro natura profonda, la ragione fondamentale della loro creazione, Né? Mas a natureza profunda desses elementos, a razão fundamental pela qual foram criados, la fa vedere il loro uso nel sacramento. já mostra qual é o uso deles no sacramento. È come se l'uso che noi facciamo delle cose nella nostra vita quotidiana É como se o uso que nós fazemos das coisas na nossa vida cotidiana non arrivasse a capire tutta la profondità di significato che hanno le cose. é como se o uso que nós fazemos das coisas na nossa vida cotidiana não alcançasse o verdadeiro significado que elas têm quando foram criadas. Ma queste cose, questa profondità fosse possibile vederla solo quando loro sono uscite dalle mani di Dio, Né? Essa profundidade do sentido das coisas é possível ver somente quando elas saíram das mãos de Deus. e dopo il peccato solo l'uso liturgico te lo fa vedere, E no? depois do pecado, a gente consegue ver esse sentido profundo somente no uso litúrgico. Perché è un anticipo della nuova creazione. Por quê? Porque o uso litúrgico mostra essa antecipação da nova criação. E allora, ad esempio, l'olio, l'unguento, no? Né? O óleo, o unguento que é usado para unção, che nella vita quotidiana avevano un impiego cosmetico o medicinale, né? Que na vida cotidiana era empregado seja para um uso cosmético ou medicinal, l'olio per ungere i muscoli degli atleti, né? O óleo que era usado para ungir os músculos dos atletas, il balsamo per profumare o per guarire certe malattie. o bálsamo que era usado para perfumar ou para tratar algumas doenças. Sembrano trovare pienezza di senso solo nel battesimo. Né? Eles parecem encontrar a plenitude do sentido deles somente no batismo. Quando servono per consacrare i re, i sacerdoti, ungere i catecumeni, no? Ou seja, quando eles são usados para consagrar e ungir os catecúmenos, os reis, os sacerdotes, Dare sollievo fisico e spirituale ai malati, no? né? Dar consolo físico e espiritual aos enfermos. Ecco, il sacramento è il dono del mondo come comunione con Dio. O sacramento, então, é o dom do mundo como comunhão, né? Enquanto comunhão com Deus. Ecco. Dopo che siamo unti, Né? Após a nossa unção, ci è consegnata la veste bianca né? nel battesimo, Né? No batismo nos é dada então a veste branca, simbolo di questa vita nuova che ci è data. como símbolo desta vida nova que nos é doada. E anche queste vesti bianche che rimpiazzano i vestiti vecchi lasciati prima del battesimo, Né? E também essas vestes brancas que substituíram aquelas vestes que foram deixadas antes do batismo, sono queste vesti di incorruttibilità, né? São as vestes de incorruptibilidade. la partecipazione alla gloria del Cristo trasfigurato, São a participação à glória do Cristo transfigurado. questa radicale novità della vita a cui noi siamo rigenerati. Né? São sinais da radicalidade da vida a qual somos gerados. È lo scopo dell'incarnazione, no? Né? É todo o objetivo da encarnação. C'è un libro liturgico della Chiesa Siro-Occidentale Né? E tem um livro litúrgico da Igreja Sírio-Ocidental. dice: lui, Cristo, ha indossato noi all'incarnazione, no? Ha preso l'umanità, si è vestito dell'umanità, Né? Esse livro diz: Cristo, na encarnação, se vestiu de nós, ou seja, se vestiu da nossa humanidade, noi ora ci vestiamo di lui. e nós agora nos vestimos dele. Allora indossare Cristo, indossare lo Spirito, indossare la veste dello Spirito, Né? Vestir-se então de Cristo, vestir-se do Espírito, vestir-se das vestes do Espírito, indossare la veste di gloria, vestir-se das vestes de glória. sono tutti espressioni che rimandano al dono che ci fa il battesimo. Né? São todas expressões que se referem ao dom que nos é dado no batismo. Espresso attraverso questo dono della veste. Né? Um dom que é expresso através ali da entrega das vestes. Questa veste di gloria che noi avevamo all'origine Né? Aquela veste de glória que nós tínhamos nas origens, l'abbiamo persa tra gli alberi del battesimo né? E la perdemos através das árvores do batismo,
Cristo si è svestito della sua divinità né? Cristo se desvestiu da sua divindade, per indossare la nostra umanità, né? Para vestir-se da nossa humanidade, e questa veste che lui aveva l'ha deposta nel Giordano, né? E aquela veste que ele tinha, ele deixou ali no Jordão. e è lì disponibile per ciascuno di noi che scende nel battesimo. E essa veste está ali disponível para cada um de nós que desce no batismo. E questa diventa la veste del banchetto nuziale E é aquela que se torna a veste do banquete nupcial, di cui parla il Vangelo, o banquete do qual fala o Evangelho. che bisogna conservare pulita per la festa finale. Aquela veste que é necessário que nós a mantenhamos limpa para a festa final. Ecco. Allora, con questa immagine della veste i siriaci fanno tutta la storia della Né? salvezza. Então vejam como que com essa imagem da veste, os siríacos explicam toda a história da salvação. Ecco, il dono del battesimo che va sviluppato con una vita conforme al dono. Né? O dom do batismo que deve ser desenvolvido em uma vida que seja de acordo com aquele dom. Ecco, e poi stasera faccio per bene in ordine queste unzioni, perché ho solo fatto un po' troppo veloce qui. Hoje à noite eu falo mais detalhadamente em ordem sobre essas unções, que agora eu comentei muito rapidamente. L'ultimo atto del battesimo è l'unzione col crisma. Né? E o último ato do batismo é a unção com o óleo do crisma. Ecco, anticamente questa unzione, sfraghis, no? Si chiamava? Esfraguiça? Sì, sigillo. Ah, ok. É assim, antigamente essa unção, né, sigilo é selo, aquele selo que fecha. Appunto, il nome di questa unzione è l'oggetto con cui si imprimeva un segno. Sim. O selo, Sim. o nome dessa unção, em grego, esfragis, significa o selo, de selar, como antigamente com os anéis e a vela se deixava uma marca, né? Sim. Um senho, Sim. selo, né? Um sinal. Era il marchio che ad esempio il pastore metteva sulle pecore, no? Aquela marca que o pastor marcava sobre as ovelhas, marcava sobre os bois. Oppure il generale sul braccio dei suoi soldati gli faceva il tatuaggio, no? Né? O general sobre os seus soldados os marcava também, como se fosse uma tatuagem. E che cos'è? È un segno di proprietà. Né? O que esse sinal indica? Ele Nós- indica propriedade, Noi siamo di Cristo, né? no? Ou seja, nós somos de Cristo, Quindi un segno di appartenenza, sinal de pertencimento, ma anche un segno di protezione. né? Mas também sinal de proteção. Perché il padrone riconosce chi gli appartiene Né? Por quê? Porque o patrão ele reconhece quem pertence a ele e questo è una garanzia di salvezza. e esse símbolo, esse sinal é uma garantia de salvação. Ma Paolo mette in connessione questo sigillo, questa sfraghis, Né? Paulo então coloca em conexão esse sinal, esse selo, anche con il dono dello Spirito Santo, também com o dom do Espírito Santo. no? E i testi battesimali parlano sia di dono che di doni, Né? Os textos falam então tanto de dom quanto de dons, no perché plural. si riceve lo Spirito come dono, Por quê? Porque nós recebemos o Espírito como dom, ma anche con le conseguenze che questo dono porta con sé. mas recebemos também as consequências que esse dom traz consigo. Questa venuta dello Spirito, siccome ci mette in comunione con il corpo del risorto, A vinda do Espírito Santo, então, enquanto ela nos coloca em comunhão com o próprio ressuscitado, ci rende tempio dello Spirito, né, ela nos torna templos do Espírito, ecco, ci rende sacerdoti e re nos faz sacerdotes e reis e fa di noi una nuova e creazione, faz de nós uma nova criação. perché lo Spirito Santo è sempre legato al regno, al compimento. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre ligado ao reino, à plenitude, ao cumprimento. È lo spirito della comunione, no? Né? É o Espírito da comunhão, Allora è lo spirito del compimento. né? É o Espírito da plenitude. Tant'è vero che c'è una variante del Padre Nostro di Luca Né? Existe uma variante do Pai Nosso em Lucas, che dice invece che venga il tuo regno, venga il tuo Spirito né, Santo. no? que diz, ao invés de dizer que venha a nós o teu reino, diz venha a nós o teu Espírito Santo. Allora lo Spirito ci dona la vita mettendoci in comunione con il corpo di Cristo. O Espírito dá-nos a vida, colocando-nos em comunhão com o corpo de Cristo. E la discesa dello Spirito
su Gesù, E a descida, a vinda do Espírito Santo sobre Jesus, indicata come un'unzione, né, que foi indicada como uma unção, si ripete nel battesimo dei cristiani. ela é repetida no batismo dos cristãos. E questo vuol dire che una stessa persona, lo Spirito, Né? Isso nos mostra que a mesma pessoa, o Espírito, è in più persone, é em mais pessoas. cioè in Cristo e in noi, no? É em Cristo e está também em nós. E proprio perché lo Spirito di Dio abita sia in Cristo che in noi, E justamente porque a pessoa do Espírito mora em Cristo e em nós, Dio fa di tutti una comunione nel suo Spirito. né, Deus faz de todos uma comunhão no seu Espírito. Ecco, allora la vita che ci è comunicata, di nuovo si sottolinea, è una vita ecclesiale, una vita di comunione. Isso sottolinea mais uma vez que essa vida que nos é comunicada é uma vida eclesial, é uma vida de comunhão. Ma siccome è la vita del figlio, Né? Mas, assim como essa vida é a vida do Filho, la vita battesimale è una vita appunto filiale. né? Assim como essa vida que nos é comunicada é a vida do Filho, a vida batismal é, portanto, uma vida filial. Proprio perché lo Spirito fa sì che noi interiorizziamo la vita del figlio, Né? ci rende cristoformi, no? Né? Porque o Espírito, quando vem a nós, nos torna semelhantes a Cristo, nos faz, né, faz com que nós tomemos a forma de Cristo. Noi ora possiamo chiamare Dio Padre. É justamente por isso que nós agora podemos chamar a Deus de Pai. Perciò nella Chiesa antica la recita del Padre Nostro era riservata solo ai battezzati. Né? Por isso que na igreja antiga, somente os batizados é que podiam rezar o Pai Nosso. Giacomo di Sauruga, un autore siriaco, Né? Tiago de Saruga, um autor siríaco, dice che se non fosse per lo Spirito Santo che ci rende figli nel Figlio, né? Ele dizia que se não fosse pelo Espírito Santo, o qual faz de nós filhos no Filho, tu non potresti dire Padre Nostro a nós não Dio, poderíamos dizer Pai Nosso a Deus. perché tuo padre sarebbe Adamo nello Sheol. Porque o nosso pai seria então Adão, que está no Sheol. Ecco, allora questa importanza della filiazione, no? Né? Essa importância da filiação. Noi nasciamo con questo germe di vita nuova Nós todos nascemos com esse germe de vida nova. e qual è lo scopo della vita battesimale Né? poi E allora? qual é o objetivo da vida batismal, então? Che tutto quello che noi siamo fenomenologicamente, la Maria che voi vedete qui, no? Ecco. Qual é o objetivo, então, da vida batismal? Que tudo aquilo que nós somos, enquanto aparência fenomenologicamente, ou seja, a Maria que nós vemos aqui, Ecco, Con microfono. venga assorbita dalla Maria nuova che è uscita dalle acque battesimali e che già vive nascosta con Cristo in Dio. que tudo aquilo que aparece enquanto fenômeno seja absorvido por quem nós somos, pela Maria espiritual, que já vive escondida na vida de Cristo. Voi siete morti. Vocês estão mortos. È morta la mia vita della Maria vecchia Né? A vida da Maria antiga morreu. con il battesimo. Morreu no? com o batismo. E la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E a nossa vida, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. La vita dopo il battesimo vuol dire che questa Maria che voi vedete sgambettare e muoversi qui davanti, Né? no? A vida após o batismo significa que a Maria que vocês veem aqui se mexendo, falando, piano piano venga assorbita in questa Maria nuova che sta nascosta né, con Cristo in Dio. devagarzinho vai sendo absorvida naquela Maria nova que está escondida com Cristo em Deus. Hoje fomos um discurso bastante teológico, profundo. Espero que o tradutor não tenha sido traditore, né?